Se a gente separasse o rebanho de ovinos e caprinos do país, seria possível ocupar todo o estado de Minas Gerais por ovelhas e cabras. Ainda assim, sobrariam mais 6 milhões de animais que poderiam preencher os espaços habitados do estado do Maranhão. Estamos falando de cerca de 26 milhões de cabeças de gado, o que coloca o Brasil como um dos maiores criadores do mundo nesse segmento. A ovino-caprinocultura é o assunto do Meio Ambiente por Inteiro desta semana. Não é comum sair de casa e encontrar uma ovelha ou cabra no caminho, como às vezes nos deparamos com cavalos ou bovinos, na maioria das áreas rurais brasileiras. Caprinos e ovinos são espécies diferentes, mas fazem parte da mesma família biológica. Os ovinos têm um rabo mais comprido e caído. Cabras e bodes têm a cauda levantada e curta. Os chifres dos caprinos podem ser achatados, dos ovinos, sempre em forma de espiral, como símbolo do signo de Áries. Entre os machos, a principal diferença é que bode tem barba e o carneiro não. E sabe aquela expressão cheiro de bode? É que eles têm um, digamos, aroma peculiar, que vem de uma substância chamada hircino. O odor forte é para atrair as cabras. O Censo Agropecuário do IBGE revelou que o rebanho de caprinos no Brasil cresceu 16% entre 2006 e 2017. Passou de 7,1 milhões para 8,2. O Nordeste, o Norte e o Centro-Oeste aumentaram a quantidade de cabeças, enquanto as regiões Sul e Sudeste reduziram o rebanho nesse período. A pesquisa também mostrou que, ao contrário do crescimento dos caprinos, o número de ovinos teve uma pequena queda de quase 3%. O Meio Ambiente por Inteiro recebeu um vídeo da pesquisadora Ana Clara Cavalcante, que estuda o tema na Embrapa de Sobral, no Ceará. São animais altamente adaptados aos câmbios climáticos e isso tem tornado a atividade da ovinocultura e a atividade da caprinocultura uma importante opção de geração de emprego, de renda no Nordeste e também em outras regiões. A ovino-caprinocultura é uma atividade promissora, mas precisa de fortalecimento na cadeia produtiva e na distribuição dos alimentos. Quantas vezes por semana, por exemplo, você coloca no prato a carne de cordeiro? E no mês? No ano? Tá vendo por que precisa de incentivo? Qualquer produto que você imaginar que para ser consumido, se você aumenta muito a produção dele, se tem um escoamento no mercado, você acaba desestimulando o produtor a seguir naquela cultura. E isso vale também para a questão da carne e dos produtos, tanto de caprinos quanto de ovinos. Segundo a Embrapa, a estimativa é de que o consumo anual desse tipo de carne é entre 400 e 700 gramas por habitante no ano. É muito pouco. Pensando nisso, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento criou a Política Nacional de Incentivo à Ovino-Caprinocultura. A Lei 13.854 foi publicada no Diário Oficial da União em julho de 2019 e só falta ser regulamentada. O objetivo é aumentar o rebanho de ovinos e caprinos para a produção de carne, lã, couro e outros derivados. A legislação garante a regularidade no fornecimento da carne e eficiência na produtividade. Um dos objetivos também é melhorar a qualidade dos produtos, a segurança alimentar e o combate ao roubo de rebanhos. A lei também trata do estímulo da produção industrial, familiar e artesanal. É importante esse incentivo e, no caso dos caprinos, em especial para o Nordeste, que é uma atividade já incorporada à cultura daquela região. Então, o fortalecimento é importante. No Nordeste, mesmo castigado pela seca, a Embrapa constatou que rebanhos de caprinos e ovinos continuaram a crescer. Os motivos? Basicamente pelas características dos animais e bom manejo, com um cardápio rico de forrageiras disponível o ano todo. Existe uma base tecnológica de melhoramento, de seleção de alguns animais adaptados, mas também de sistemas de produção utilizando alimentos que podem ser produzidos em condições de baixa quantidade de água, como é o exemplo de algumas gramíneas perenes, como o capim-búfalo e o capim-corrente, que são trabalhados pela Embrapa. E junto com isso também o crescente aumento na produção de cactáceas.
Caprinos e ovinos são animais rústicos, mas precisam de atenção. Alguns cuidados são necessários para uma boa produtividade. Nossa reportagem veio conhecer um dos maiores criadores de ovinos do Distrito Federal. Estamos no núcleo rural Taquara, a 70 quilômetros da área central de Brasília. A arara dá as boas-vindas, mas aqui a sinfonia é outra. Sara é quem nos apresenta a propriedade. Ela é médica veterinária e gerente da fazenda. Aqui são criadas 3 raças de ovelhas e carneiros: Dorper, White Dorper e Santa Inês. O rebanho é de 400 matrizes e 300 machos. O nosso objetivo é fazer o cruzamento industrial, onde a gente cruza a fêmea Santa Inês com o macho Dorper, com o objetivo da fêmea Santa Inês a habilidade materna e a rusticidade, e o macho Dorper a precocidade, para a gente abater animais mais pesados com menos tempo de confinamento. As ovelhas ficam soltas porque não precisam engordar. Os machos vivem em confinamento para ganhar peso e ter um bom acabamento de gordura na carne. Agora tem um detalhe: os bons reprodutores são aproveitados para venda genética. Nós procuramos cada vez reprodutores melhores para introduzir no rebanho, onde a gente faz o aperfeiçoamento da raça. Então são animais com boa carcaça, boa linha de dorso, boa abertura de frente. O abate de carneiros segue o ritual da genética. Se forem bons para a reprodução, são vendidos em pé. Os que não têm uma boa configuração de carcaça vão para o abate com no máximo 5 meses de vida, ou cerca de 35 quilos. Os animais se alimentam de silagem de milho e ração à base de farelo de soja e milho triturado. Cada ovino come cerca de 3,5 kg por dia. São animais dóceis. O cuidado é redobrado com os recém-nascidos. Nos primeiros dias de vida, eles têm que ter um cuidado maior, né, para que não tenha pneumonia, conjuntivite. Então tem que realmente ter um cuidado maior. Se a gente comparar a ovinocultura com a bovinocultura, tem algumas diferenças interessantes. Por exemplo, na bovinocultura se calcula o seguinte: 2 cabeças de gado por hectare com um bom pastejo. Aqui é diferente. Na mesma área é possível colocar 40 ovinos. Detalhe, com conforto e espaço para todo mundo. O crescimento da ovino-caprinocultura significa menos florestas derrubadas. Isso sem contar que os bovinos do mundo todo são responsáveis por 37% da emissão de metano, gás que causa o efeito estufa no planeta. Cada bovino chega a produzir quase 120 quilos de metano por ano, enquanto caprinos e ovinos emitem no máximo 20 quilos por cabeça. É um grande negócio? Eu indico que novos criadores iniciem a criação. É uma criação muito lucrativa, a procura está muito grande, muitas casas de carne têm procurado e eles não estão achando carneiros, então eu indico que iniciem a criação. A procura está muito grande, a rentabilidade bem legal. No próximo bloco você vai conhecer outra criação de ovinos, só que o foco agora é leite para a produção de queijos e derivados artesanais. Voltamos já. No bloco anterior, você conheceu uma criação de ovinos para corte. Agora o foco é outro: ovinos leiteiros para a produção certificada de queijos e derivados artesanais. Estamos na zona rural do Gama, a 60 quilômetros do Congresso Nacional. A propriedade é do Ricardo Guida, médico veterinário, que nos apresenta o rebanho. Ele conta que investiu na atividade há 11 anos, depois de assistir algumas reportagens. Naquele momento a gente estava tendo um boom, né? Estava iniciando, muitos criadores estavam começando e via uma área muito promissora, né? Até que aí a gente caminhou para estar criando os Dorpers, né? Indo para a ovinocultura de corte.
Ricardo era recém-formado e apostou tudo no negócio. A criação dos ovinos para corte era parecida com a que mostramos no bloco anterior, mas há 2 anos as coisas mudaram por aqui. Tudo foi desacelerando, né, na pecuária. A ovinocultura também, a gente conseguia uns preços melhores nos reprodutores há uns anos atrás, reprodutores e matrizes. E aí um amigo veio e me ofereceu uma parceria de iniciar na ovinocultura leiteira. Eu prestava serviços para ele, esporadicamente. Ele sugeriu de estarmos juntando e iniciamos com a criação de ovelhas leiteiras, né? E Ricardo fez as contas e os números mostraram que a criação de ovinos leiteiros era mais rentável. Hoje ele tem 80 ovelhas que passam um dia no pasto. No fim da tarde, elas vêm para o confinamento. As que estão prenhas ficam reservadas e recebem tratamento diferenciado. O veterinário confirma o que dissemos no bloco anterior. Ovinos exigem cuidados importantes. A ovelha não é um animal que você pode, assim, deixar muito solto, né? Eu falo no sentido de não estar atento. A gente necessita realmente estar sempre monitorando, desde o nascimento, cura de umbigo, alguma medicação. A gente sabe que o problema de verminose ele está aí no Brasil inteiro, né? No campo, quem sabe usar a tecnologia a seu favor pode melhorar os resultados. Um exemplo é este dispositivo do tamanho de um grão de arroz. Ele é instalado na base da orelha dos animais que são registrados por números. Quando o técnico aproxima o equipamento que faz a leitura do objeto, é possível identificar o animal e ter em mãos dados importantes como peso, idade e previsão de parto. A gente consegue ter um controle realmente da nossa produção. Fêmeas que não são produtivas, reprodutores que têm filhos mais pesados ou filhas que produzem mais leite. E também saber a hora de descartar essas fêmeas, né? Os cordeiros passam a noite com ovelhas e mamam quando querem. É uma estratégia importante para manter o bem-estar dos animais. O veterinário explica que esses cordeiros que não servem para reprodução serão abatidos em um frigorífico de Formosa, em Goiás. Antes do sol ir embora, é hora da ordenha. Cada ovelha fornece cerca de 2,5 litros de leite por dia. Aí Ricardo produz vários tipos de queijos e até iogurte. Tudo é feito aqui mesmo, na propriedade de 25 hectares. Eu peço para você de casa prestar atenção agora para ver um dos queijos mais bonitos, que parece até aqueles de propaganda. Tá preparado? Olha que a fome vai bater, hein? Esse queijo é receita de família, se parece com parmesão, feito com leite de ovelha, com maturação tardia. Ele está nesta queijeira há 6 meses e já está no ponto para consumo. Só que antes da gente experimentar, é importante compartilhar uma informação. Ele é vendido aqui na propriedade a R$ 150 o quilo. E num restaurante, o consumidor vai pagar até o dobro do preço. Em termos nutricionais, o leite de ovelha é melhor que o de vaca e o de cabra. Tem mais gordura e é rico em vitaminas A, B e E, além de cálcio, fósforo, potássio e magnésio. Sem falar do sabor inconfundível. O Ricardo não é de Minas, nem tem família lá. Ele é brasiliense, mas quando o assunto é queijo, sabe de tudo, né, Ricardo? A gente tenta, né? Já trouxe outro pra gente aí, qual que é esse? Sim, esse aqui é o azulão. É um queijo com mofo azul, né? É de maturação rápida. Ele é um semifresco, né? Então, um queijo de boa aceitação, não, apesar desse aspecto, ele não tem um sabor tão forte assim, mas bem acentuado. Na verdade, eu quero experimentar esse, né? Vamos que a gente sim. mostrou agora há pouco. Esse já é um outro queijo que a gente está fazendo, uma massa dura, né? De 6 meses aí de maturação. É uma criação nossa, a gente foi juntando receitas e tentando chegar nesse queijo. Ele está aqui desde o começo do ano, né? Ver se a gente... É o queijo mais duro, né? Ele é um queijo bem mais duro. A melhor parte, hora de experimentar. Nossa, o cheiro é maravilhoso. Muito saboroso. Muito saboroso, né? Você vê que não
tem um gosto característico e mesmo assim ele não tem aquele sabor muito forte, né? O parmesão mais leve. Mais leve. Quem tem intolerância ou tem alergia costuma não ter esses problemas com leite de ovelha. Seria desfeita não experimentar o outro tipo de queijo que Ricardo preparou. Esse é bem diferente. Ele apresenta alguns veios azuis, né? Que é o penicillium, que ele entra dentro do queijo e também ele modifica a estrutura dele. Então é um queijo com um sabor já acentuado. Aqui, se você já quiser experimentar, dá para ver que é um pouquinho mais macio, né? Ele é bem diferente, né? Vamos ver o sabor? Bem diferente, né? Bem diferente. O fungo ele transforma bem, né, a massa do queijo e dá esse gostinho, né, da capa. Um queijo que vai bem aí com os vinhos com mais tanino, né? E combina bem. Queijos saborosos, nutritivos e com a demanda alta. Tudo que o Ricardo produz já tem gente esperando para comprar. Negócio bom é assim. Até poucos dias atrás, quem fabricava queijos de forma artesanal era proibido de vender os produtos para outros estados, com base em uma legislação de 1950. Este advogado explica que em julho foi publicado o Decreto 9.918, que regulamenta o selo Arte, permitindo a comercialização entre estados e municípios. Esse decreto, que foi publicado recentemente, muda radicalmente essa situação. Certamente vai fortalecer muito a renda dos pequenos e médios agricultores no campo. Que foi feito pela primeira vez no mundo inteiro. No próximo bloco, Cristiano Oliveira mostra a relação de amor entre um casal de aposentados e as cabras. A atividade ocupa o tempo e ajuda bastante na renda. Não saia daí. Vimos nos blocos anteriores que a criação de caprinos aumentou no Brasil e que o leite de ovelha já se transformou em uma delicatessen pela qualidade nutricional. Neste bloco, vamos falar da criação de cabras. Visitamos um casal que declara amor eterno aos caprinos, um sentimento que vai além da possibilidade de ganhar dinheiro com esses animais. É claro que Dona Giovana e seu Aurelino pensam nos lucros e na sustentabilidade da produção. Mas não é isso que move os dois aposentados. A propriedade deles tem 6 hectares e fica a 25 quilômetros da esplanada dos ministérios. A paixão por esses animais sempre existiu, mas só depois da aposentadoria os dois tiveram tempo para trabalhar, ou melhor, se divertir na criação. Aqui também eu estou em casa, porque esses animais são muito dóceis, muito alegres, muito assim, eles trocam com a gente, isso facilita o trabalho. O trabalho, na verdade, é uma diversão, né? São 3 bodes, 22 cabras, 12 delas em plena lactação. Todas elas são numeradas e nós temos o histórico de cada uma, então a gente sabe quando nasceu, a primeira cobertura, quando a aparição, se foi de 1 ou de 2, o peso de cada um, a gente tem um controle do animal. Como já vimos no programa, o número de pequenas propriedades como esta, em que os donos se dedicam à criação de caprinos, aumentou desde 2006. O total de 26 milhões de cabeças não é resultado de estimativa. Foi contagem de campo mesmo, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O custo de manutenção de um rebanho caprino é menor do que um custo do bovino. O bovino no Brasil, basicamente, ele é feito extensivamente, então ele ocupa tanto mão de obra quanto recursos. Você tem que ter um investimento um pouco maior na produção, tanto do capim quanto da área. O caprino você consegue criar ele com um custo individual menor. Custo menor, amor sem tamanho. Dona Giovana e seu Aurelino criaram cabras há 20 anos, quando ainda estavam na ativa. De dia, trabalho formal. De noite, cuidados com as cabras, de segunda a segunda.
O cansaço fez o sonho ser interrompido, ou melhor, suspenso. Há 3 anos, uma neta do casal recém-nascida teve dificuldade na amamentação. Pretexto perfeito para retomar a criação de cabras. A netinha precisava de um alimento, né? Então juntou aquela brincadeira que a gente fala, fome com a vontade de comer, né? Então a gente acabou começando a criar as cabras e tudo, a minha filha até brinca. Foi a desculpa que vocês arrumaram. E realmente acabou, mas realmente ajudou, né, bastante. E assim, até para mim, porque eu tenho um problema digestivo quando eu tomo leite de vaca e com de cabra eu não tenho. Então juntou tudo e foi muito bom. E para ficar bom assim, Dona Giovana e seu Aurelino se prepararam. Foram atrás dos segredos do manejo. A gente não só faz cursos, como a gente faz pesquisas, compra livros, né? Então a gente está sempre procurando se atualizar, né? E inclusive viajando para ver o que outras pessoas fazem, porque a gente aprende muito também vendo a experiência de outros produtores, né? Cada um faz de uma forma, né? Então, mesmo que você tenha que seguir um padrão, tem algumas observações que a gente faz que fazem diferença. É mesmo diferença o que este casal apaixonado pelo ofício quer fazer. O depósito de feno e ração dos animais fica em um container, lugar perfeito para evitar a entrada de ratos silvestres. É ventilado e não compromete a qualidade dos produtos. Por falar em qualidade, dá uma olhada na mesa. Essa aqui é uma amostra dos produtos que são feitos aqui na propriedade da Dona Giovana e do seu Aurelino. Aqui o leite pasteurizado, leite cru pasteurizado. Olha só, nós temos um Boussan, que é um tipo de queijo, que tem a textura semelhante ao cottage, aquele queijo de vaca mais conhecido. Este aqui é um queijo meia cura, chamado de candango, e tem esse nome porque o processo de se fazer esse queijo foi desenvolvido pela Emater aqui do Distrito Federal. Temos ainda um doce, a ambrosia, que é muito saboroso. O Boussan, que tem nessa versão e também nessa versão aqui, que é um queijo temperado, com azeite, temperos. Pão de queijo. O pão de queijo é uma receita da família, a Dona Giovana me falou aqui. E ainda esse outro queijinho aqui, ó, que é só encontrado aqui nessa propriedade, porque foi feito pela primeira vez no mundo inteiro aqui nessa propriedade, chamado flor de figo. Por que flor de figo? Porque ele é embrulhado em uma folha de figo, é uma folha de uma figueira, e quando é aberto, fica parecendo uma flor de figo. É um queijo de criação nossa, nossa identidade, e isso dá uma satisfação especial para a gente. A combinação nasceu por acaso. Seu Aurelino errou em uma receita quando tentava inventar um novo queijo. Com a massa pronta, olhou para o lado, viu os pés de figo e pronto. Nossa filosofia é que a gente não vende queijo, a gente vende saúde e prazer. Nós já somos aposentados e a gente quer continuar produzindo algo útil, algo bom, mas assim com qualidade de vida. E para que a tal qualidade não seja perdida, o rebanho leiteiro precisa aumentar 3 vezes, não mais que isso. Nós pretendemos produzir em torno de 150 litros de leite dia. E isso a gente quer alcançar com um número em torno de 40 animais em lactação. Nós queremos ser artesãos do queijo, entendeu? Senão a gente passa para o processo industrial e não é o que a gente quer. Livres como um passarinho e atentos aos afazeres do dia a dia com as cabras. É um animal alegre, é um animal inteligente, é um animal de fácil trato e quando pisa no pé da gente não machuca. E se oferecesse para o senhor aqui uma área 10 vezes maior para o senhor criar vaca? Eu ia lhe agradecer muito, mas eu prefiro ficar aqui e com minhas cabrinhas. Eu posso garantir, os resultados dessa paixão são deliciosos. Parabéns, Dona Giovana. Obrigada. Parabéns, Dona Helena. Muito obrigado. O meio ambiente por inteiro pode ser visto pela internet a qualquer momento. Acesse nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. O nosso site é tvjustiça.jus.br
E se quiser mandar um e-mail para a gente, é fácil. meioambienteporinteiro@stf.jus.br. Até mais!